Não, mas brincadeiras à parte, aqui no ponto também já me avisaram que a cerveja já tá no ponto, né? Mas agora eu tô me sentindo Faustão aqui, né? Bom, já vou chamar nossos convidados aí pra gente não perder muito tempo, né? A gente tem mais uns 20 minutinhos, né, Van? Então agradeço a todos. Tô vendo que a sala tá cheia ainda, tem bastante gente aí interessada. Vamos ter um assunto muito bacana aqui para falar. Seguindo falando de dados, né? Thiago, Fernando. Então, fazendo uma breve introdução aqui do Thiago e do Fernando. O Thiago aí já está completando quase 7 anos de Magalu. É coordenador de inteligência de marketing, e inteligência de mercado. E então é responsável pela inteligência do grupo inteiro da Magalu, tá? Estamos falando aí de um grupo que tem Netshoes, Época Cosméticos, Kabum, me ajuda aí, Zatini. Não é pouca coisa, né? Eu sei bem também. E, bom, ele é responsável por toda a parte de dados de mercado, concorrência, inteligência comercial, campanha, CRM. Trabalha tanto com o mercado online e offline. Então, uma boa pessoa aqui para falar de dados para a gente. Muito obrigado aí por topar. Tá há mais de 3 anos aí trabalhando comigo. Né, eu não me apresentei, mas eu faço atendimento aqui dos nossos clientes aqui na Neotrust. E o Thiago aí, a gente já é um parceiro de longa data, então vai ser um bate-papo muito legal. Obrigado aí, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar um pouco aí da como a gente usa os dados aí e como a gente enxerga que é necessário para a melhoria do mercado como um todo, né? Boa. E o Fernando, então, Fernando Rabelo. Rabelo, não é Fernando? O teu LinkedIn é meio misterioso, só tem um R lá, a gente demorou para descobrir, mas... então, o Fernando, ele está há quase 5 anos já na Electrolux, né? Tem o cargo hoje de Manager do E-Commerce, tem uma longa experiência aí na frente comercial e de empresas como o Grupo Pão de Açúcar, Walmart, Via Varejo. Cada vez que eu falo contigo, eu sei de uma empresa nova. Hoje tu comentou o Google também, já passou por lá, né? Não, passei pela Saraiva, pela Ah, Carrefour também. tá. Aí foi num evento do Google. Entendi. Tá bom. Então, tô misturando as coisas. Mas, enfim, é um cara que tem uma rodagem muito grande, conhece muito bem do mercado, sempre nessa área Cliente antigo da comercial. Neotrust, eu E trabalhei em várias empresas. também, com a Neotrust já está Electrolux há mais de 3 anos, mas já desde antes, acho que viu a Neotrust nascer aí um heavy user aí dos nossos dados. Muito obrigado também por topar esse papo. Sou fã da Neotrust. Eu que agradeço, lisonjeado pelo convite e também por escutar tanta gente boa, tanto conteúdo bom aqui. Fiquei super feliz aí com as apresentações, muito bom. Todos de parabéns. Vamos continuar com o conteúdo bom, então fiquem à vontade. Vamos sentar, vamos Olha a esperar. responsabilidade, hein? Mas não vamos ficar muito à vontade, porque a gente tem 20 minutos. Sem pressão. Não, então, só para fazendo uma contextualização, né? Acho que a gente ouviu muito, né? Dados, e eu trabalho já há alguns anos nessa frente, né? De colaboração aí, varejo, indústria. E nos primeiros pits que eu já fazia, a gente já falava daquela frase: "Data is the new oil", né? O dado é o novo petróleo. Mas até fui pesquisar essa frase de 2006, então a gente já está aí quase 2 décadas dessa frase, e as empresas sempre buscando o estado da arte para trabalhar com os dados, né? E essa informação não é só, essa frase não é só pelo valor do dado, mas pelo processo que ele precisa passar. Ele é um refino, né? O dado é uma commodity, a gente precisa transformar ele numa informação. Essa informação bem interpretada gera uma ação. Eu acho que isso é o principal ponto que eu quero conversar com vocês hoje. Como é que o dado, digamos que hoje vocês são o posto combustível, né? O time comercial chega lá e aí, me dá essa gasolina aí já bem refinada aqui, porque eu preciso dela para continuar vendendo, né? Então, acho que as perguntas todas vão valer para todos aqui, mas vamos começar pelo Thiago, para entender, porque né, a Black Friday é uma data que 25% do faturamento, às vezes, da empresa vai acontecer nesse período, né? Precisa estar com uma estratégia muito bem desenhada e os dados fazem você se garantir para errar menos, né? Quais são hoje os dados que que são imprescindíveis, né, para tomada de decisão, para esse desenho de estratégia, tanto para Black Friday, mas no dia a dia? Bom, acho que do nosso lado ali, a gente do time de inteligência de mercado, não importa quanto a gente esteja preparado, se o mercado não tiver pronto ou com vontade de consumir isso, de comprar e de ir atrás de seja qualquer varejista, não adianta a gente
tá tudo alinhado se o mercado não tiver propício. Então, o dado que a gente tem hoje, que a gente usa, é primeiro para entender qual que é o apetite do mercado. E a gente identificar e tentar ser o mais assertivo e se o apetite dele está em qual categoria, em qual frente, em qual setor. E aí, como grupo, a gente tem várias empresas que têm focos diferentes e tem que disponibilizar isso para o consumidor. Então, o dado de venda, de aptidão do mercado, de crescimento de categorias, são dados que a gente consome todos os dias e em Black Friday todas as horas. Então, a gente busca entender qual é esse comportamento e se a gente está descasado ou não do mercado, e a gente vai ter uma política e ter um comportamento de processos que ajuda a gente a direcionar para onde tem mais oportunidade. Não, perfeito, perfeito. Imagino que na Electrolux é muito parecido, né? Tanto no D2C, né? Quanto que vocês estão provendo lá o produto, mas a própria, né, o abastecimento aí com os grandes varejistas, né? Com essas informações aí que o Thiago comentou, né? A categoria, se eu estou acompanhando, você pode explicar um pouco para nós quais as decisões são tomadas aí nesse dia a dia, né? Porque imagino só de falar da estratégia, do planejamento, né? Tem muita coisa que já está desenhada. Como é que que gatilhos que isso dá, que fluxo que acaba essa informação levando para alteração aí da estratégia, né? Léo, além de tudo isso que o Thiago falou, eu vou colocar um ingrediente a mais. Na Electrolux, nós somos um D2C, então eu estou inserido em um ecossistema onde o core business da minha empresa ainda, e vai ser por muito tempo, encher um caminhão de produto e abastecer os varejistas, né? Os varejistas, eles não são meu concorrente, eles são nosso parceiro de negócio. Eu vendo para os varejistas tanto no P quanto via 3P, tá? Então, quando a gente fala de dados, eu gosto de quebrar isso em uma via de duas mãos, né? Eu acho que a gente tem que ter muito organizado e claro os dados dentro de casa primeiro, né? Eu acho que alguém falou isso em alguma das apresentações anteriores aqui. Então, acho que essa informação tem que estar muito bem lapidada, muito bem refinada, né? E você pega uma empresa grande, como é o caso da Electrolux, a gente tem que catequizar as pessoas. Não é uma empresa de e-commerce, é uma indústria centenária, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso implica nas tomadas de decisão. As pessoas têm que estar compradas, é uma questão cultural, né? Então, tem essa via da gente catequizar as pessoas a entender os dados, certo? E, dado esse momento, passar para as pessoas quais são os indicadores de sucesso onde a gente pode usar os dados de mercado. Aí que entram parceiros, por exemplo, como a Neotrust. É nesse momento que a gente consegue mostrar valor nas informações, mostrando concretamente como isso vai voltar para a gente, tomando decisões estratégicas não só para o D2C, mas para o B2B também, né? Eu já tive situações, meu negócio ele é tão peculiar, que eu já tive situações, por exemplo, por decisão estratégica da empresa, cair 30% num evento em uma determinada categoria e ter que crescer 200 em outra. E como que a gente faz isso? Com emoção, com bagunça? Não. Tem uma frase que acho que o Luiz falou aqui, democratização de dados. Eu adoro isso, né? A democratização ela é importantíssima. Então, não é emoção, é razão. É saber ler o que está lá. Não adianta você ir numa loja de brinquedo e comprar o melhor Lego se você não saber montar, né? Então, é mais ou menos nesse caminho. Então, quando você fala de tomada de decisão, eu acho que quem quer tudo não tem nada, né? A gente tem que entender como trabalhar bem as informações, né? E quais são os indicadores de sucesso, para tentar ser bem direto, assim. Muito legal, muito legal. Acho que eu sinto as duas empresas aqui, elas já têm essa catequização, né? Eu sei que vocês já sabem consumir esses dados e são muito demandados, né? Acho que as áreas de dados são muito demandadas por esses dados, né? E como é que, né? Acho que ainda assim são empresas gigantes, como você falou, né? Tem uma certa rigidez, né? Entre os processos, entre as áreas, né? Como é que é hoje a velocidade de adoção dessas mudanças de estratégia a partir de um insight que você traz, né? Você consegue, no dia seguinte, mudar
algum anúncio, não, anúncio acho que é o mais básico, né? Mas alguma situação que você consegue voltar a tua operação para poder reverter um movimento de mercado que você estava vendo? Com certeza. Acho que basicamente todas as reuniões que o Magazine faz, a gente começa com um dado de informação de mercado para introduzir aquela agenda. Então, se a gente está falando, por exemplo, do nosso dia a dia, e aí vamos colocar a Black November aqui como, não é mais Black Friday, é uma Black November. Nós temos reuniões diárias de venda, e o primeiro assunto que a gente toca é como que foi a venda macro. E a gente vai fazendo o drill down dentro das categorias, das subcategorias. E aí, além da gente trazer esse dado, a gente tem informações que a gente precisa que vem do time comercial. Então, por exemplo, a gente tem iniciativas de indústrias, a gente tem iniciativas de operadoras de cartões, que montam estratégias com a gente, trazem investimentos e a gente tem que ver como isso performou no mercado. Então, o dado chega para a gente mais tardar às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã a gente já está debatendo como é que foi a performance de uma campanha, como é que foi a penetração de uma categoria, e como é que foi a margem dessa categoria também, porque aí falando de Black November, acho que o Guilherme pontuou muito bem, vender muito é fácil, né? Você liga a campanha, liga investimento, aumenta, traz mais pessoas para o site, aumenta a exposição, faz acordos, porque a intenção de venda é de todos os lados, né? Mas ela ajuda principalmente a gente vender com inteligência. Eu acho que nossa área auxilia nisso. Ser inteligente, de entender também que, às vezes, a penetração em uma categoria ou em um mercado, em uma campanha, ela pode ser ruim para o cash margin, mas eu estou deixando passar ali um grupo de produtos que tem uma indústria querendo vender, tem um cliente querendo comprar e tem uma margem melhor para operar. Assim. Então, a gente usa isso para Black Friday, que a gente vai até discutir mais, detalhar isso mais, a gente está transferindo o que a gente faz em um dia no que a gente faz em 1, 2 horas, assim. Acho que é isso que esse ponto exato que eu ia chegar. Acho que você ligou bem para mim. Mas quando a gente, justamente essa catequização, beleza, no dia a dia eu consigo fazer esse movimento, consigo pensar no dia a dia para fechar numa semana boa. Mas como é que você se prepara, Fernando, para Black Friday? Pô, vou ter um dado hora a hora na Black Friday, já sei disso. Como é que eu vou estar preparado para poder mudar o ponteiro, ajustar aquela estratégia, sendo que eu já estou fazendo acordos desde agora, né? Bom, assim como os meus colegas falaram aqui, eu estou otimista. Também espero ótimas vendas aí, né? Além do que as expectativas de mercado apontam. Mas a gente também tem que estar preparado para os problemas. Problema A, problema B, o problema C. Então, lá na Electrolux a gente adquiriu a cultura de desenhar as contingências com uma certa antecipação, né? Eu acho que a gente não pode esperar aparecer o problema ou o dado vir com uma determinada informação para a gente chegar em um ponto A ou um ponto B. Então, a gente já desenha planos de contingência com antecipação. Se acontecer a situação, se eu estou perdendo share em uma região, eu tenho que ter, sendo assim, exemplos práticos, uma cesta de produtos que eu sei que tem aderência naquela região, sem ofender os meus parceiros comerciais. Tem mais esse ingrediente. Né? Se tem uma questão de rebaixa de preço, eu tenho que estar preparado para uma proposta B, sendo que eu entro com item selado. Né? Então, tem toda uma complexidade e a gente já tem que vir com essas cartas na manga. Então, dado todo esse contexto de rigidez que você colocou, que nós também temos, quem trabalha com comércio eletrônico sabe muito bem como é isso aqui, que muitas vezes ali ficamos, ou questões culturais mesmo, ou até por questões sistêmicas, não é o melhor momento para se fazer determinadas alterações básicas, né? Coleção, preço, etc. Então, a gente já tem que ter esses planos de contenção prontos. Então, dependendo do que vem de dado, respondendo sua pergunta, Léo, é se antecipar para os problemas com antecedência. Eu posso ter um problema de 10%, de 20%, de 30%, e para cada doença eu vou ter que dar um remédio diferente. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente segue. Legal. E na Magalu? Porque acho que essa pergunta é boa para os dois, né? Vale ouvir dos dois lados. Sim, a gente se prepara
a gente tem um planejamento de meta de categoria, e a gente se prepara para fazer isso sempre em linha. Obviamente que uma das coisas que a gente mais altera e muda em dias de Black Friday, por exemplo, em dias de campanhas, aniversários que a gente faz, liquidações e assim por diante, a gente tenta ajudar, ajuda o comercial da seguinte maneira. O comercial, lá a gente divide os times comerciais por categorias, né? Então, ele sabe que ele tem aquela venda de categoria e existe a distribuição de categorias dele dentro das subcategorias. Então, eletrodomésticos. Às vezes o cara está identificando, está tendo dificuldade de vender refrigerador e ele tem uma baita de uma oportunidade vindo ali dentro da categoria dele em fogões, por exemplo. E aí ele consegue entender isso a nível de região, a nível de indústria, né, de fornecedor, e consegue ver como é que ele consegue trocar essa operação, e aí a gente conecta o time de marketing junto, para ele adequar essa meta de venda que ele tem, mas de uma maneira mais inteligente. A gente faz isso diariamente? Faz isso diariamente. Em Black Friday a gente faz isso em questões de horas. A gente tem o War Room, a gente tem um comercial que está olhando ali para todos os seus KPIs aí de entrega dentro do dia, e dados de mercado a gente vai desde esse pessoal até o pessoal de RI que quer reportar quanto que o mercado está crescendo, se a gente está acompanhando, e se a penetração está maior ou não. Pessoal de PR também, né, fica de olho nisso, porque soltar informação durante Black Friday e criar esse awareness também é sempre positivo. E tem uma informação de confiança e para conseguir direcionar a gente é primordial, assim, para o dia. Muito bom. Van, como é que nós estamos? Temos 5 minutos ainda? Olha, estamos privilegiados. Achei que a gente já estava no final. Justamente, eu queria aproveitar para isso. Acho que a gente não conseguiu nos últimos. Como a gente está com o pessoal aqui no final, eu queria abrir para perguntas. Quem tiver vontade de fazer, fique à vontade. Se demorar muito também, eu já vou emendar uma outra aqui. Fique à vontade. O Tato não vai fazer pergunta hoje? Bom, nós tivemos uma manifestação. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. As duas empresas aqui, elas já conhecem o nosso produto do Hora a Hora, né? Então já tem essa estrutura voltada para isso agora nessa Black. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco dos benefícios que trouxe, né? Começar a olhar dados de mercado atualizados de hora em hora, né? Todo mundo já olha muito seus dados próprios, mas trazer esse componente do mercado é muito importante também para a operação. Então, queria que vocês dois compartilhassem um pouco que benefícios isso trouxe, né? E se teve um exemplo, alguma questão prática que vocês podem compartilhar assim, de ganho nessa operação. Vamos começar com o Fernando aí. Olha, eu tive a experiência de trabalhar no ano passado, né? Vamos relembrar naquele contexto todo de Copa do Mundo, aquela loucura maravilhosa, eu concorrendo com televisão. Meu amigo tem televisão para vender, eu não tenho. Eu tinha que convencer as pessoas a comprar máquina de lavar na Copa, né? Tranquilo. Foi nervoso do jogo. Exatamente. Então, assim, ter os dados de hora em hora, primeiro, ajuda a gente a gerenciar a ansiedade dos times, né? Tô passando para vocês aqui a vivência, porque é um momento crucial da venda do ano. Passa 2 horas, vai de lado, hipóteses vão a 1000 e eu sou adepto do mais dados, menos achismo, né? E os dados de hora a hora, eles ajudam muito. Então, o dado de hora em hora, basicamente, ele ajuda a gente a entender as tendências do mercado, entender comportamento de categoria e, consequentemente, a gente saber se a gente está rumando contra a maré ou não. Né? No ano passado, por exemplo, nós passamos por um cenário de queda de demanda para as categorias que a Electrolux trabalha, no dia da Black Friday. Então, sem a informação, provavelmente nós teríamos tomado decisões equivocadas. Então, no comecinho aqui do nosso papo, você falou sobre cultura, etc. É nesse momento que eu consigo mostrar para a empresa a questão da geração de valor dos dados. Então, eu acho que contribui muito, é riquíssimo, e esse ano a gente vai querer de novo. Boa, não, vamos ter.
Bom, legal. E acho que além de tudo isso, o dado hora a hora, ele ajuda a gente principalmente a não fazer loucura em dia de Black Friday, em eventos de Black Friday. E como eu disse, assim, é muito fácil você ligar investimento, você direcionar esforço para tal categoria, para tal canal, e depois, a hora que você vai ver a conta, fizemos loucura, assim, passamos do limite. Black Friday tem que ser estratégico, tem que ser inteligente, e uma decisão errada num mercado que está faltando demanda ou num mercado que está sobrando, ela pode custar muito caro no final do dia. Então, hora a hora ajuda a gente a direcionar e ser mais assertivo, adequado ao que o mercado tem pedido, assim. E aí a gente, junto com o time de marketing, junto com o time de ofertas, de promocional e com o time comercial, a gente decide o que nós vamos trocar e o que nós vamos mudar, o que vai subir, se nós vamos ligar frete grátis, porque pode ser um indicador que está sendo um detrator da minha conversão. E a gente consegue entender um pouco disso. Assim, essas dinâmicas promocionais a gente consegue alterar durante o dia, alinhado a uma estratégia que a gente já tem. Então, ela é muito importante para a gente conseguir isso. E, além do mais, a gente tem a gente fala que, principalmente para e-commerce, assim, olhando para todos os grupos, o primeiro ponto de contato é a visita. Então, se a gente consegue ver categorias que são muito visitadas e as categorias que estão sendo muito compradas. Isso aos olhos do mercado, aos olhos de Magalu. Então, como é que a gente consegue unir todos esses mundos e transformar isso em venda inteligente, mais uma vez, assim. Obviamente, também com categorias que a gente sabe que a gente tem que proteger nosso share, categorias que a gente sabe que a gente tem que intensificar um pouco mais, outras que a gente sabe que a gente deve tirar o pé por outros motivos, né? Mas ela ajuda muito a gente a operar com inteligência, assim. Muito legal, inspiracional. Claro, Pedro. Olha isso. Não, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Não, porque o dado ele vai até nível CEP5, né? Tem lá o perfil até demográfico. Vocês fazem uma estratégia que vai muito a fundo por região ou por dados demográficos? Como é que é? Essa é mais macro? Não, só por categoria? A gente chega a nível de região, marca e a oferta, né? Tem categorias que a gente consegue ter o nível de oferta. E aí, junto com o CEP5, obviamente que a gente cruza com várias outras informações, mas o CEP5 ele ajuda a gente a identificar locais dos nossos clientes que estão dentro desse CEP do mercado, e também trazer novas iniciativas a nível de investimento e a nível de disponibilidade do produto. Questão de atendimento de sellers ou lojas que estão próximas, muito a nível de precificação, a gente tem trabalhado muito isso a nível de entender a precificação por região, por cliente, isso sempre alinhado também com o custo de toda essa operação, né? O custo da operação como um todo, e não só a margem de rodagem ali, esse nível de granularidade que a gente tem hoje, de região CEP5, oferta, ela ajuda a gente a direcionar bem e trazer, direcionar esforços. Isso com certeza auxilia. Muito bom. Acho que, né, não é toda empresa que consegue chegar nesse nível de análise também, né? Acho que tem uma grande equipe por trás, né, na Magalu. A gente sabe que tem muitos caminhos a se seguir. E voltando lá para o tema inicial lá da democratização dos dados, né? Estamos aqui tentando isso, está trabalhando. Eu acho que é uma forma de início, olhando o Black Friday hora a hora, né? Um painel com acesso com informações já consolidadas, para ajudar aí, nem que seja inicialmente, começar a usar essa cultura aí, né, na operação. E só se eu puder contribuir também, assim, acho que as varejistas, elas fazem uso desse dado e a gente hoje carece muito de indústrias como a Electrolux de também consumir da mesma fonte, assim. Porque eu acho que o mercado como um todo, e é um mercado hoje que, por questões econômicas, ele tá num limiar aí, né? É um mercado que hoje de margens, o varejo já é um mercado historicamente de margens muito apertadas,
mas a gente precisa cada vez mais entender que consumir da mesma fonte, trabalhar para um mercado mais robusto, mais colaborativo, para mim não é interessante um concorrente meu se esfarelar e se desfazer. A gente tem que tentar entender, a gente tem que consumir todo mundo junto e andar junto, porque tem mercado para todo mundo, tem estratégias para todo mundo, cada um vai fazer sentido para uma coisa, para outra. Então a gente carece que mais pessoas tenham essa ciência, tenham esse nível de informação, porque eu tenho certeza que todo mundo só tem a ganhar aí sem fazer loucura. Muito obrigado pelo esse depoimento. Quer fazer... Van, podemos? Vanessa, agora tá ficando bom. Boa tarde, pessoal. Felipe aqui da Bonifique, a gente é uma empresa de programa de fidelidade. E aproveitando aí que vocês estão falando muito sobre estratégias que antecede Black Friday e durante Black Friday, eu queria entender de vocês quais são as estratégicas para aproveitar esse tráfego que é gerado durante esse período de Black, para reter esse cliente pós-Black Friday. Como é que faz para comprar a mesma geladeira daqui a 4 anos? Ei, Fernando. Olha, o meu leque ele é um pouquinho mais restrito do que o do Thiago, né? Eu tenho menos ferramentas, né? Eu não tenho um aplicativo, por exemplo, eu não tenho o Clube Ouro e etc. Mas nos últimos anos a Electrolux ela vem investindo muito na experiência do consumidor, né? E no mês de Black Friday é o momento que a gente aproveita para amplificar essa experiência em todos os momentos de contato com o cliente, tá? Seja no momento que ele entra na nossa loja, seja no momento da entrega, no momento no saque e principalmente o que a gente conseguiu evoluir muito nos últimos anos, na pluralidade das ofertas. Hoje eu já não posso, se eu focar em vender apenas uma geladeira e uma máquina de lavar, eu já teria morrido no meio do caminho. Então hoje eu vendo pote, eu vendo o filtro do purificador, eu estou aprendendo com meu amigo aqui a vender batedeira e air fryer, né? Então, eu acho que no nosso caso aqui, a questão da pluralidade das ofertas e uma experiência boa para o cliente do começo até o final da compra. Nós investimos muito recentemente na experiência de navegação no M-Site, por exemplo, tempo de carregamento, prazo de entrega, né? A gente tem alguns planos no futuro, o nosso colega aqui da Jadlog deve estar por dentro aqui das iniciativas, então é isso. Então, esse é o momento onde a gente precisa realmente encantar o cliente. Então, essas são algumas das nossas iniciativas. Pô, do nosso lado, que eu posso contribuir, assim, a gente sabe que cliente não se fideliza por preço. Então, ele vai procurar a varejista que tem o melhor preço, o melhor prazo e o melhor custo de frete. Assim, basicamente, ele decide por isso. Para a gente fidelizar, além dos programas que a gente tem de o Clube Ouro, a gente tem que entender, alinhado à marca, que o cliente ele tem que entender que o nosso site hoje ele vai encontrar de tudo. Então, uma das primeiras coisas que o cliente, e o brasileiro tem muito isso, ele associa um produto a uma marca. Então, a gente tem que ser a ponto de capilaridade dessas marcas. Se o cara quer uma geladeira da Electrolux, um fogão da Electrolux, ele tem que saber que ele tem lá no Magalu. Mas se ele quer uma air fryer da Britânia, um aspirador de pó vertical, ele tem que saber. E assim para todas as outras categorias. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande que a gente, sendo assim, o ponto de contato com o cliente, hoje sendo o nosso aplicativo, é fazer com que ele não desinstale. Então ele tem que ter uma navegação fluida, ele tem que ter uma quantidade de ofertas que atenda a demanda dele, dentro de uma condição de operação e uma condição promocional também que ele sinta valor de ter aquele aplicativo lá, de ter tido uma boa experiência de compra e de ter informação. Acho que principalmente para a logística, às vezes o simples fato do cliente ter uma informação a mais ali já melhora e já ajuda num processo como um todo. Assim. Então, acho que
do lado do Magalu é tentar trazer sempre essa visão que ali é um lugar que ele vai encontrar de tudo hoje, ele vai encontrar preço justo, prazo e preço de frete, numa experiência de compra diferenciada, assim. Muito legal. Tá funcionando aqui o microfone. Tá funcionando, tá. Putz, eu super obrigado a todo mundo que participou. É um momento muito especial para a gente. É tão legal ver o e-commerce todo reunido de diferentes áreas. A gente estava falando isso com o Bruno do E-commerce Brasil no evento que teve na casa do Pedro, que quando você vai num evento de farmacêutica, não mistura as farmacêuticas. Se você vai em montadoras, não vai misturar. Mas quando a gente está falando do e-commerce, as pessoas se misturam e é uma comunidade isso. Isso é o mais legal, a gente poder juntar e colocar o Fernando brincando com a Britânia, estamos aprendendo aqui com vocês, e é isso que a gente quer enquanto promover esses eventos e estar junto de todo mundo. A gente intensificou muitos eventos, a gente esteve no E-commerce Brasil, a gente esteve no VTEX, a gente está se aproximando muito do mercado. Eu acho que não tem melhores vendedores do nosso produto do que foi falado pelo Fernando e pelo Thiago. Eu acho que mostra exatamente o que dá para ser feito, né? Um exemplo de como pode ser utilizado. Então, para todo mundo que está aí online, né, o Serginho, para todo mundo que está online, está aqui o caso de como usar. Mas eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, trocou, falou, conversou com as pessoas. A gente espera estar recebendo vocês em breve. Obviamente, vai sair os resultados. A gente vai estar mandando dados agora na Black Friday, ao longo de novembro. Esperem por esses dados. Vai ter logo depois do fechamento, a apresentação mais rápida que tem no mercado sobre os resultados é a nossa. Fiquem ligados no que vai ser demonstrado e a gente espera que vocês venham falar conosco em outros momentos para que a gente possa gerar essa parceria. Super obrigado, e eu queria fazer o último pedido antes da gente ir lá e beber. Tirar uma foto de toda essa galera aqui, que é super importante registrar o momento. Então, eu vou aproveitar aqui o braço comprido, não tão comprido que nem... É bom.